E aí vem o Princeso, falando assim, ai, eu quero ser vice do Master Chocolate. Quer dizer, você imagina, cara, é esse cara que vocês querem aí? O Princeso é uma esperança. Tá aí, meu, quer ser vice. Depois de tudo que aconteceu, e ainda está acontecendo, agora está aparecendo, né? A ONG ali da produtora, acusações gravíssimas. ONG da produtora, milhões de reais, acho que centenas de milhões, né, Eric? A acusação aí da Prefeitura de São Acho que Paulo. são 108 milhões só do Wi-Fi, né? 108 milhões do Wi-Fi, que teria sido 5 a 6 vezes mais caro do que o Wi-Fi normal. Assim, mal explicado, aí o Nunes fala, não, se teve algum crime que seja investigado. Porra, pô, Nunes, que severo, hein, meu? Parece o Derrite, melhor que o Derrite, né? O Derrite já teria falado assim, não, é página virada. O Derrite, junto com o Tarcísio, quando pegaram metanol nas bebidas, o pessoal morreu, ficou cego, não se fala mais disso, você não ouviu punição, acabou. Quando apareceu, Derrite e Tarcísio imediatamente apareceram e falaram, PCC não tem nada a ver com essa história, nada a ver, nada a ver. Cara, isso aí é advogado, para mim é linguagem de advogado, advogado que faz isso, quando chega, não, meu cliente não tem nada a ver com isso, advogado está defendendo. E aí dentro desse teatrão aí, é um teatrão, né, cara? Dentro desse teatrão, vem o Trump e coloca ali o PCC. Eu acho excelente, cara, tudo que for prejudicar o PCC, Comando Vermelho, e o narco-estado brasileiro, para mim é bom, eu quero que o narco se ferre, eu quero que acabe o narco. Só que a gente tem que trabalhar com a verdade. Qual é a verdade? O Trump já estava falando disso, o governo Trump há muito tempo. Olha, a gente vai declarar PCC e CV terrorista. Isso tem consequências para vários ramos do mercado, de novo, do mercado brasileiro, de empresas, das pessoas, que a gente vai falar isso aqui na sequência. O que afeta para você. E não é bom, hein? É bom porque, por uma forma, prejudica o PCC, mas, por outro lado, o Eric até lembrou, a gente conversando ontem, até ter o visto vai ficar pior. Já ficou, o Trump está querendo passar o visto para brasileiro e país, como ele chama de shithole, buraco de M. Ele vai passar para 3 meses. Então, se você quiser ir para Disney aí com a família, você vai ter que ir lá, pegar aquela baita fila, 3 meses de visto, para você poder ir. Está em vias disso, cara. Mas a gente vai falar disso em breve. PCC e CV terrorista, ele já estava falando disso faz tempo. Aí existe um cara que é o Jason Miller, já conversei com ele, é o cara do Getter ali. E ele, na época, conversou comigo. Eu e meu irmão, a gente entrou no Getter, ele agradeceu. Depois eu mandei mensagem para ele recentemente, falando assim, pô, cara, você está defendendo o Bananinha? Você já viu que o Bananinha queria uma aliança com o PCO que dá apoio, suporte para Hamas, Hezbollah, o ISIS? Você já viu isso? Ele me respondeu. Fui no Twitter dele, falei, você já viu isso, cara? Fala aqui dele. Esse Jason Miller, assim, é assessor do Trump. Ele é assessor, então ele tem uma ligação direta ali. Ele conhece o que está acontecendo lá dentro, ele consegue ter ingresso ali dentro. E o Jason Miller, quando veio para o Brasil, por uma ordem do Xandão, ele ficou preso ali na salinha do aeroporto de Guarulhos. Por algumas horas, chegou lá o Felipe GGG Martins e falou, ficou lá e não tiravam ele, o Felipe GG Martins, para dar uma de gostoso. E não conseguia tirar ele lá de dentro. Ele pegou em um momento e falou assim, quer saber? Vou ligar para a embaixada americana, beleza? É isso que vocês querem? Aí soltaram. Quando ele falou isso, soltaram. Eu acho que ficou magoadinho. Então tem uma questão pessoal, mas não sei até que ponto a ligação desse cara, desse Jason Miller, com a família aí, a família, enfim, já não é bom. Já não é bom. Esse cara pode ter avisado, bicho, tá aqui na agenda, eles vão transformar. Vai ter a ordem de PCC e CV declarado terrorista em tal data. Então vocês têm que correr, tanto que se vocês lembrarem da viagem do Chocolate Master, foi de sopetão e não sabia se ia. Ele não estava confiante que ia ter, porque senão ia estar rotando antes, jogando na lua, laser,
e encaixou ali, fez aquela foto ridícula dele do lado do Trump, e foi. Aí começou, não, mas foi o Flávio, aí declaração de PCC e CV, terrorista, foi o Flávio, foi o Flávio, foi o Flávio. Mas isso não levanta mais ninguém. Quem ainda tinha algum pudor de falar, não, envolvimento com esse tipo de situação que envolve corrupção, Banco Master, eu não aceito. Saiu já não vota mais nele. Tanto que caiu 6 pontos na pesquisa. É esses 6, acho que é um resto, assim, né? Que falou assim, eu não quero mais. Eu não aguento mais. Eu estava defendendo ainda, talvez a família virou. Você está defendendo isso aí, meu? Você aprova o que aconteceu no Master? O resto, se você olhar, o Kim Paim, o Sestaro pergunta para ele, mas Kim, e se ele roubasse? Mesmo que ele roubasse, eu ia continuar apoiando o Flávio Chocolate. Então é isso, agora sobrou isso daí. E aí ele fala assim, mas o Lula teria roubado mais. Então a comparação agora não é mais, ele teria roubado ou não. É que o Lula teria roubado mais. Entendeu? A discussão não é mais, não, me chama de corrupto, porra. Já está nessa, não, beleza, caso tenha, e aí vai surgindo mais ainda, esse lance do Wi-Fi, o lance do Mário Frias, tem emenda que foi para a produtora e depois pagou advogado, teria pago advogado, emenda que teria ido para a produtora e depois teria pago o advogado dele, assim, cara, é uma pastelada, assim, é um strike, né, meu? É um strike. E aí tem a questão da declaração ter ocorrido, e aí a porta-voz do Departamento de Estado americano, a porta-voz em português, cara, ela falou assim, o Flávio não teve nada a ver com essa história, nada a ver. O Marco Rubio falou, a visita do Flávio foi rotineira, não falou que foi ele que fez isso aí. Mas o impacto para as pessoas não muda para o cara que é militante, seja ele mercenário que está pela grana, pelo cargo, seja ele porque é um acéfalo que defende por qualquer coisa, meu, eles falam, pode roubar que eu vou continuar apoiando. Se pegar roubando, eu continuo apoiando. É para levantar essa militância que sobrou. Essa militância que sobrou. Esse cara que sobrou, ele procura qualquer elemento de vitória, assim. Ele hoje, ele deu um sorriso, beleza. Vitória, ele sorriu. Lembra, Arthur, dos copos em cima da mesa? Exatamente. O bolsoleprismo, ele é um movimento, para mim, do meu ponto de vista, de estilo stalinista. Então ele é coletivista, não existe indivíduo. Tanto que tem a Vanessa Navarro, eu acho, ela fez uma postagem, ela é assessora, né? Ela fez uma postagem falando assim, vocês não têm que pensar por si só. Quem define o que vocês têm que pensar é o presidente. Ele sabe, ele tem 30 anos de experiência, vocês votem em quem ele mandar. E o pessoal fez isso, né? Votou no astronauta, votou em quem ele mandou. Parabéns. Recebam. Agora, o que veio depois desse caso, essa perda, ela chegou num ponto, Eric, que eu não comentei com você. Eu vi uma pesquisa, uma dessas pesquisas que saíram, segundo turno, uma dessas aí. Aí tem lá, Lula e Chocolate. Chocolate Master. Em quem você vota? Lula 44, Chocolate Master 41. Beleza. Uma dessas pesquisas, tá? Aí perguntou, Lula e Zema, Lula 44, Zema 41. Igual. Lula e Caiado, Lula 44, Caiado 41. Eu falei, meu, Lula e Joaquim Barbosa, Lula 44, Joaquim Barbosa 41. Ou seja, aquele desenho que o Bolsonaro e os militares pensaram na mesa, enquanto eu almoçava, que eu olhava e falava, vai dar errado. Não tem como dar certo, mas eles vão fazer. É militar, cara, positivista. Eles destroem a direita, os conservadores, historicamente, desde 1889,
e entregam de bandeja o poder para a esquerda. Sempre fizeram e sempre farão. E aí o que eles fizeram? Se o Lula é o melhor adversário, e o Moro confirmou isso aí, tem vídeo do Moro também, hein? Lambendo, puxando o saco e defendendo o chocolate master. Eles fizeram o seguinte desenho: se o Lula for adversário, a gente pode fazer o que quiser, as pessoas não têm que votar na gente, né? Eles, Bolsonaro. Eles não têm que votar, porque ou é nós ou é o Lula. Era daquele desenho PSDB-PT. Ou você vota na gente, PSDB, ou você é petista comunista. Ou você vota no Alckmin, ou você é petista. E hoje o Alckmin está junto. Eles estão juntos. Você viu o Chocolate Master na entrevista? Ele estava lá nos Estados Unidos. E aí, não, o presidente Lula, ele falou, o presidente Lula me convidou para vir aqui. Está na cabeça dele. Ele deve tratar o Lula ali em Brasília, fazer ligar. Ele deve ligar para o Lula, presidente Lula. Eu tenho,